Olá, aqui é a Helga do canal Desde a Espanha, para o meu canal alternativo Limes Germânicos. Hoje eu trago uma notícia que a mim me parece, como todas as que eu trago, não, claro, é importante. Vejam aqui, uma sentença de um tribunal garante dar seu aval para que uma trabalhadora se ausentasse do seu posto de trabalho para aplicar a eutanásia à sua cachorra. Veja bem isso. Aqui nós temos 2 coisas em uma só manchete. Primeiro, a normalização da eutanásia, a tal ponto que eles agora aplicam inclusive aos animais. As pessoas estão sendo levadas a como diria eu, aceitar a eutanásia como uma coisa normal, inclusive para o seu animal de estimação. Por outro lado, vemos aqui isso, um animal de estimação sendo tratado quase como pessoa. Porque, veja bem, pelo menos em toda a minha vida, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu nunca vi isso, que um cachorro tivesse tal importância e o sistema judicial viesse manifestar-se sobre um caso que a mim me parece totalmente ridículo, de um cachorro que vai receber uma eutanásia. Então, aqui nós estamos vendo o mundo maluco em que a gente está. Avanço da normalização da eutanásia e da consideração de um animal de estimação como quase pessoa. Um tribunal de Barcelona considera, em uma sentença pioneira, que foi imoral que a empresa fizesse o animal agonizante esperar o fim da jornada laboral da sua dona. Muita gente que escutará este vídeo vai achar que eu não tenho razão de fazer a crítica que faço. Por quê? Porque já está muito adiantada essa normalização da consideração dos animais quase como pessoas, com direitos quase como o das pessoas. E chegaremos a ver o dia em que as pessoas terão menos direito que os animais, menos direitos. Se não, tempo ao tempo. Olha aqui esse cachorrinho usando um lenço. Quando que na história da humanidade um cachorro ia usar um lenço? O povo está totalmente idiotizado, pelo amor de Deus. Essa notícia é de hoje, 5 de fevereiro de 2026. Em uma sentença pioneira, e eles adoram ser pioneiros, não é? O Tribunal da Sala do Social, número 25 de Barcelona, deu seu aval ao direito de uma trabalhadora de ausentar-se de seu posto de trabalho para atender o animal de companhia ao final da sua vida, do animal, e acompanhar ao animal, sua dona, na aplicação da eutanásia. A sen a sentença reconhece a falta da trabalhadora como ausência justificada e declara improcedente que o dono da empresa tivesse despedido-a por questões disciplinares que aplicou a ela, né, a empresa aplicou. Porque considera que a trabalhadora se viu obrigada, quem considera? O tribunal, que a trabalhadora viu-se obrigada a ausentar-se do seu posto de trabalho para aplicar com urgência a eutanásia à sua cachorra, como consequência de uma piora crítica do seu estado. Gente, pelo amor de Deus, primeiro, que eutanásia não é uma coisa natural, isso é uma invenção desses maçons. Invenção desses satanistas, invenção desses anticristos, dessa gente que odeia Deus e sua criação. Quem pode tirar a vida, não só do homem, como do animal, é Deus. Nada de eutanásia, mas aqui nós vemos toda uma operação jornalística de normalização, de trabalho dentro da mente das pessoas para simplesmente tentar fazê-las pensar que isso é normal. Eutanásia para bichos e pessoas.
O juiz considera que em uma situação assim, é imoral que o animal tenha que esperar agonizante até que sua dona termine de trabalhar para atendê-lo. Que é isso? Desde quando? Eu li o livro O 15, da Raquel de Queiroz, escritora cearense como eu, recentemente. Foi escrito em 1920, já tem 106 anos esse livro, é um grande livro, um livro pequeno, a autora tinha 20 anos quando escreveu, mas agora, lendo essa notícia, eu lembrei. No Nordeste brasileiro, durante a seca, e aquilo que ela relata no livro é a seca do ano de 1915. Durante a seca, quantos animais, grandes animais, cavalos, vacas, não morreram? E desde quando, em situação de penúria total, situação, eh tremenda, dolorosa, de fome, de sede, e desde quando que esses animais não podiam sofrer e tinham que dar uma eutanásia? Me poupe! É ridículo, gente. A sentença trata o caso da trabalhadora de uma empresa de gestão de chamadas, um call center, defendida por um advogado chamado Albert Val Ribeira, que faltou ela 4 vezes ao trabalho em um mês, depois do qual a empresa decidiu despedi-la, por acumulação de supostas ausências injustificadas. O convênio do setor assinala como causa de extinção do contrato a acumulação de 3 ou mais ausências em 30 dias. Quer dizer, existe um convênio, ela sabia, ela descumpre o convênio para fazer uma coisa idiota como essa de dar uma eutanásia para o cachorro e depois entra contra a empresa, ganha, porque o juiz é um imbecil, é um tarado, é um globalista e simplesmente ela ganha e a empresa perde. A empresa perde. O juiz analisa de maneira individual cada ausência e coloca ênfase, sobretudo, na ausência do dia 29 de novembro de 2024, quando a trabalhadora teve que ir urgentemente ao veterinário diante da piora do estado de saúde da sua cachorra, a qual se administrou a eutanásia. A sentença considera que essa ausência não pode ser considerada injustificada, porque, embora seja certo que não existe uma permissão ou licença no Estatuto dos Trabalhadores nem no convênio que responda a essa circunstância específica, razões humanitárias, éticas e morais justificam que se tenha priorizado a saúde de um animal doméstico que praticamente agonizava como consequência do seu estado precário de saúde por causa da sua idade, com relação à obrigação de ir ao posto de trabalho, a trabalhadora, a empregada. Vejam bem, razões humanitárias. Vejam a palavrinhas. Palavra humano. Um cachorro é humano, por acaso? Pois isso que eu dizia no começo do vídeo, agora os animais estão sendo elevados à categoria de humanos. E, digo eu, repito, dentro de pouco serão considerados com mais direitos do que nós. Vejam, há muitos anos, já mais de 10 anos, eu tinha uma conta no Facebook e comecei a defender diante de um debate que havia aí debaixo de um post, que o ser humano é superior ao animal. Eu levei um bloqueio durante 10 dias. Por quê? Porque eu estava defendendo, eh, eu estava contra o especismo, que era o que se defendia ali. O que é o especismo? Vou mostrar o que é o especismo. Especismo é um conceito criado por um americano há muitos anos, segundo o qual você não pode, por causa da espécie, no caso, da espécie animal, um cachorro, ter uma diferenciação com relação ao humano. O especismo é uma forma de discriminação baseada na pertença a uma espécie. Implica estabelecer distinções morais significativas entre as distintas espécies pertencentes ao reino animal, embora seus interesses, ou pelo menos aqueles interesses fundamentais e inalienáveis, vida, liberdade e bem-estar, sejam equivalentes. Olha, então, ó, são equivalentes os interesses
os direitos à vida, à liberdade e ao bem-estar de qualquer espécie do reino animal. Dentro de pouco, um inseto terá direitos iguais aos nossos. Aqui coloca, mais precisamente, o especismo é a falha na hora de considerar os interesses de igual força. A noção formulou-se de diversas maneiras em relação com os interesses, os direitos e a individualidade pessoal dos seres humanos e dos animais, em termos da suposta relevância moral que confere a pertença a uma espécie. Olha como eles colocam, suposta relevância moral que confere a pertença a uma espécie. É suposto que exista uma superioridade moral do homem com relação ao animal. O termo é um neologismo que foi cunhado em 1970 pelo psicólogo Richard D. Ryder como especismo. Está definido no Dicionário da Língua Espanhola como discriminação dos animais, por considerá-los espécies inferiores. Crença segundo a qual o ser humano é superior ao resto dos animais, por isso pode utilizá-los em benefício próprio. Bom, é claro que eu não posso utilizar um animal fazendo maldade, fazendo sofrer e tudo. Mas uma coisa é isso, outra coisa é que um juiz reconheça razões humanitárias, éticas e morais, é, como suficientes para dar razão a essa mulher que faltou ao trabalho para dar uma eutanásia ao seu animal. E continuo, esqueci que eu estava contando aqui, que eu levei um castigo do Facebook, e ele disse que era por causa do meu especismo. Quer dizer, eu estava naquele debate considerando que o homem é superior ao animal. Isso que eu estou dizendo para vocês é chocante. É chocante. Aconteceu comigo há mais de 10 anos. E foi exatamente como eu contei. Eu fiquei bloqueada no Facebook por não aceitar o argumento de uma pessoa com quem eu discutia de que o homem é igual ao animal. Era o que ela dizia. Voltamos aqui. Resultaria imoral que o animal tivesse tido que alongar sua agonia até que a trabalhadora acabasse a sua jornada. Vejam como é idiota o juiz. Como é que o animal vai alongar sua agonia? O animal não tem poder de alongar sua própria agonia, porque isso está na mão de Deus. O cara não sabe se manifestar nem sequer. Até que a trabalhadora acabasse sua jornada mais além das 4 da tarde, para que voltasse para casa, levasse o cachorro para o veterinário e se procedesse a aplicar a eutanásia. Acrescenta a sentença, que se baseia na Lei 7 de 2023, espanhola, de proteção de direitos e bem-estar dos animais. Olha o que eu venho dizendo. Não estudei essa lei, mas é isso que eu estou dizendo. Cada dia esses bichos vão ter mais direitos do que nós. E isso tem um sentido, eles não querem que nós comamos carne. Temos que comer inseto. Então eles vão encontrar-se com uma situação muito difícil de solucionar. Se todas as espécies são iguais em direitos fundamentais, vida e tudo, como é que eles vão então matar os insetos para alimentar-nos? Como é possível? Vão ter um problema, porque quando você desobedece à ordem natural dada por Deus, as contradições chegam em doses cavalares. Tudo se desorganiza, certo? O objetivo da lei espanhola, recorda o juiz, não é somente garantir as condições materiais adequadas, mas também regular o reconhecimento e a proteção da dignidade dos animais por parte da sociedade. Sobre o resto de dias nos quais a trabalhadora faltou sem justificação, o juiz determina que uma dessas faltas somente corresponde, em realidade, a uma falta de pontualidade, enquanto que, bom, enfim, não vou ler o resto. O que eu quero mostrar aqui agora é que, felizmente, parece que a sociedade está, de alguma forma, reagindo a certas coisas. Por exemplo, a essa coisa de querer dar-nos insetos para comer. Se não, vejamos, olha essa notícia aqui desse jornal Livre Mercado, que é bem sério. Outro fiasco da economia verde. Quebra uma macrogranja de insetos na França depois de receber milhões em subvenções. Chama-se Insect e anunciou
no dia 1º de dezembro passado, de 2025, a sua liquidação, ordenada pelo Tribunal de Comércio de Évry, na França. Olha aqui, olha o tamanho do negócio, ó, olha o tamanho, quebrou, porque o povo não quer comer inseto. Muito bem feito. A economia subvencionada com dinheiro público, especialmente os projetos relacionados com a denominada transição energética e economia verde, estão condenados ao fracasso no longo prazo. Em livre mercado, que é esse meio, detalhamos alguns exemplos a respeito. Agora, uma companhia francesa centrada na produção de fertilizantes e piensos, que é comida para animal, a partir das larvas dos insetos, Insect, fundada por cientistas e ativistas ambientais em 2011, quebrou. Como se detalha na web da empresa, contava com a granja vertical maior do mundo. Uma planta, isso é, uma empresa, uma fábrica automatizada que conta com uma superfície de 45.000 metros quadrados, 36 metros de altura. Por sua parte, em Dole, é outro lugar na França, estava situada sua primeira fábrica de produção a grande escala, enquanto que em Évry tinham a sede da empresa, ademais do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, e em Paris, as oficinas corporativas. Um fiasco empresarial. Segundo informou Le Figaro, o jornal francês, no dia 1º de dezembro passado, a empresa anunciou sua liquidação, ordenada pelo Tribunal de Comércio de Évry-Essonne. De fato, segundo esse mesmo meio de comunicação, a empresa estava sob observação desde setembro de 2024, devido às dificuldades que estava passando, pelo que, inclusive, havia levado a cabo uma profunda reestruturação e o desenvolvimento de um modelo de produção competitivo com custos de acordo com expectativas do mercado. De todos modos, também o diário Le Monde sublinhava que essa empresa, que pretendia revolucionar o mercado da alimentação industrializando a produção de proteína animal a partir de larvas de insetos, tendo como mercados objetivos os da alimentação animal. Não era para comida de gente, né? Era para alimentação animal. Mesmo assim, você vê que existe uma reação dos donos dos animais e dos donos de plantação, né, porque que era também para fertilizantes. Não conseguiu ser rentável. A esse respeito, o meio de comunicação explicava que já em 2023 a situação da companhia tinha começado a piorar, acumulando umas perdas de 80 milhões de euros naquele exercício, depois de ter registrado também, um ano antes, perdas de quase 90 milhões de euros. E devido a esses problemas, a Insect, olha o nome, Insect, passou de ter 360 empregados em 2022 a 214 em 2024 e, posteriormente, em julho de 2025, despediu 111 pessoas. Houve um plano de recorte de pessoal no verão de 2025, com a finalidade de sanear a situação financeira. Tratou de encontrar métodos de cultivo mais econômicos para poder atender aos clientes a preços de mercado. Entretanto, essa reestruturação não conseguiu salvar esse projeto empresarial bem feito, pois a companhia não pôde arrecadar os fundos necessários dentro do prazo estabelecido pelo tribunal para financiar o plano de continuidade. Mas quais são as causas desse fiasco? O excesso de confiança da empresa e uma avaliação demasiado otimista do modelo de negócio proposto pela companhia poderia estar de trás da queda dessa empresa. De acordo com esse meio de comunicação, Le Monde, depois de ter captado mais de 300 milhões de euros em 2020, por cima das expectativas, a companhia se lançou a adquirir distintos competidores do setor na Holanda, nos Estados Unidos, e alcançou diversos acordos no México e empreendeu numerosos projetos industriais. Isso é, estava com os olhos maior que a barriga. Justo antes de começar a subir os tipos de juros e, com isso, reduzir o interesse dos investidores. Entretanto, há outro aspecto importante relacionado com o crescimento dessa companhia que cabe destacar. Além de pela captação de fundos, a Insect também conseguiu crescer graças às subvenções públicas. Por isso que esse povo se mete com essas porcarias, porque querem ganhar dinheiro fácil. Em total, lhe foram dados quase 600 milhões de euros a essa empresa para apoiar a industrialização da Insect.
Se bem que é impossível quantificar com precisão a financiação pública o financiamento público dentro dessa quantidade, incluindo subvenções europeias, financiamento direto e indireto de governos estatais e locais. É uma festa com dinheiro público, tá? E depois acontece isso, quebra. A gente ainda tem que agradecer que quebre, porque quem quer comer inseto. E por isso eu dizia, toda essa história de especismo, toda essa história de dar direitos, aos animais, eutanásia, e tudo mais, é porque não querem que nós comamos carne e já estão preparando essa coisa dos insetos para a gente comer, mas o povo não quer e falhou. Bem feito, aplaudo. É só isso, por favor, se você gostou do vídeo, dê um like ou um dislike se não gostou, comenta aqui debaixo, compartilhe o vídeo e se não está inscrito, inscreve-se, porque, eu vou continuar trazendo de vez em quando vídeos a este canal. Obrigada.